Barriga constantemente estufada, gases, diarreia ou constipação, desconforto? Você fez exames, ouviu que poderia ser síndrome do intestino irritável, mas os sintomas continuam? Há uma condição clínica que tem ganhado cada vez mais atenção nos últimos anos, mas que ainda é subdiagnosticada. Eu estou falando do SIBO, o supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Mas antes de eu tratar sobre esse tema, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Mariana Alves, sou nutricionista e aqui nesse canal eu falo um pouco sobre nutrição, digestão e fisiologia. Então vamos lá. SIBO é uma sigla em inglês para Small Intestinal Bacterial Overgrowth, ou em português, supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Nessa condição, há um aumento anormal das bactérias no intestino delgado, que é um local que elas não deveriam estar normalmente. E lá elas estão produzindo muito gás hidrogênio. Inclusive, o intestino delgado ele tem uma densidade microbiana muito menor quando comparado, por exemplo, com o intestino grosso. Então, no SIBO, esse número elevado de bactérias produzindo gás hidrogênio acaba afetando a digestão enzimática, a absorção de nutrientes, ainda mais porque elas vão para um local que ocorre a maior parte da absorção, principalmente dos nossos macronutrientes, que é o duodeno. Altera também a motilidade intestinal. E tudo isso resulta em uma fermentação excessiva, em uma má absorção, uma inflamação de baixo grau e sintomas que vão além do sistema digestivo, como dores de cabeça, fadiga e até problemas de pele. Com os avanços na área, já se descobriu outros tipos de supercrescimento além do SIBO. Atualmente, há dois. O IMO, que também vem do inglês e significa Intestinal Methanogen Overgrowth, que diz respeito a um crescimento excessivo das arqueometanogênicas. Essas árqueas, elas são seres mais simples do que as bactérias, não são bactérias, são arqueobactérias, e elas fermentam os carboidratos da nossa dieta, produzem e liberam gás metano no nosso organismo. E esse metano que é responsável pela constipação tão característica dos casos de IMO. Um adendo. É normal termos árqueas na nossa microbiota, né, produzindo gás metano. O problema ocorre quando elas crescem demais, excessivamente, caracterizando um quadro de IMO. Outro tipo de supercrescimento é o LIBO, que também vem do inglês e significa Large Intestinal Bacterial Overgrowth, e diz respeito a um supercrescimento de bactérias redutoras de sulfato, agora no cólon ou intestino grosso. E esse tipo de bactéria produz o gás sulfeto de hidrogênio. E, nesse tipo de supercrescimento, o paciente pode apresentar ou diarreia ou constipação. Ari, por que saber o tipo de supercrescimento? Bom, a diferenciação entre um supercrescimento e outro é importante porque o tratamento e a resposta terapêutica varia conforme o agente predominante. E essa diferenciação ela pode ser feita com a realização do teste respiratório. Nos Estados Unidos, já há um teste respiratório para esses três tipos de gás, o hidrogênio, o metano e o sulfeto de hidrogênio. Aqui no Brasil, ainda, os testes respiratórios são apenas para hidrogênio e gás metano. Na prática clínica, muitos pacientes com SIBO acabam sendo tidos como portadores de síndrome do intestino irritável. No entanto, os estudos mostram que de 4 até 78% dos pacientes que têm intestino irritável também possuem SIBO. E, inclusive, o SIBO pode ser a causa subjacente do intestino irritável. O problema é que, sem a investigação adequada, com o teste respiratório, o diagnóstico passa despercebido e esses pacientes permanecem com os sintomas. Então, aqui eu vou listar alguns sinais clínicos que indicam um possível supercrescimento. Vamos lá. Aquele paciente que desenvolveu um intestino irritável após uma gastroenterite aguda, uma infecção bacteriana, principalmente aquela infecção bacteriana, aquela gastroenterite depois de uma viagem. Aquele paciente que tem a ferritina baixa ou uma anemia sem causa aparente. Pacientes que fazem uso de opioides como morfina e tramadol e desenvolveram constipação. Inclusive, esses analgésicos, eles diminuem a motilidade intestinal, o que predispõe para constipação. Aqueles pacientes que pioram após o consumo de fibras, de pré-bióticos e até de probióticos,
aqueles pacientes que melhoram com o uso de antibióticos, mas depois os sintomas retornam. Aquelas pessoas que têm excesso de gases, que soltam muito pum, também é uma condição clínica para SIBO. Mari, por que desenvolvemos SIBO? Bom, nós temos mecanismos fisiológicos naturais que impedem esse supercrescimento. Um desses mecanismos é o ácido estomacal, a bile e a secreção pancreática. A bile, por exemplo, tem sais biliares primários que são tóxicos para as bactérias. O ácido clorídrico estomacal, ele tem o efeito bactericida e bacteriostático. Outra barreira fisiológica é a válvula iliocecal, que é literalmente uma porta que separa a última porção do intestino delgado com o intestino grosso. E ela impede que haja refluxo de qualquer material, inclusive de bactérias, do intestino grosso para o intestino delgado. Então, qualquer problema nessa válvula, nessa porta, pode predispor para o SIBO. Outra barreira são os movimentos intestinais, a motilidade intestinal. E o principal aqui que eu vou destacar é o complexo motor migratório, que é um movimento propulsor de limpeza que ocorre nos momentos de jejum, e o objetivo desse movimento é limpar o nosso trato gastrointestinal de restos alimentares e até de bactérias. As secreções enzimáticas também atuam como uma barreira de defesa, seja essas enzimas vindas do pâncreas ou do próprio intestino. Elas são importantes porque impedem com que sobre substrato para as bactérias fermentarem. Esse substrato seria restos alimentares, nutrientes da nossa alimentação que não foram devidamente digeridos. E isso pode ser, substrato, alimento para as bactérias fermentarem. Então, qualquer alteração em algum desses mecanismos, seja uma hipocloridria estomacal, seja um uso crônico e exagerado de inibidores da bomba de prótons, os antiácidos, uso também de opioides e até cirurgias abdominais, são fatores que podem predispor para o SIBO. O SIBO é uma condição real, complexa e pouco diagnosticada, mas com o tratamento correto e individualizado, é possível trazermos de volta a qualidade de vida desses pacientes. E se você é profissional da área da saúde, vale considerar o SIBO no diagnóstico diferencial de casos de intestino irritável, disbiose ou intolerâncias alimentares sem explicação aparente. Para um próximo vídeo, podemos falar sobre as opções de tratamento, o manejo dietético nesses casos e até sobre o exame respiratório. Um beijo e até a próxima!